Olá, bom dia a todos, bom dia Rio Grande do Sul, 11 horas e 35 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 6 de agosto. Veja agora os destaques de hoje. Um crime brutal e uma família desolada. Familiares da jovem gaúcha assassinada na Austrália sofrem com a perda e com a falta de informações das autoridades. Vereadores de Porto Alegre aceitam pedido de impeachment do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Em meio ao momento mais crítico da pandemia na cidade, será que os vereadores estão mais preocupados com a eleição municipal? Gols, título, despedida e polêmica. Todos os ingredientes de um clássico. Assim foi o Grenal 4-2-6, que levou o Grêmio para a final do Gauchão. O SBT Rio Grande comemora 20 anos no ar este mês. E a gente te convida a compartilhar momentos marcantes da nossa história a partir de hoje. Já já você vai saber como. O SBT Rio Grande, a sua companhia na hora do almoço e que vai até a 1 da tarde, já está no ar. E atenção porque tem alerta da meteorologia. A previsão do tempo em seguida com Estael Cias. E alertas importantes. As queimadas que nós mostramos esta semana aqui no Rio Grande do Sul podem se agravar, podem piorar. O tempo seco favorece também o quê? O quê? Acertaram. 6 nuvens de gafanhotos estão sobrevoando a Argentina. Quais os riscos destas nuvens chegarem ao Rio Grande do Sul, já que teremos mais, pelo menos nesta uma semana de tempo seco. Em seguida, a Estael vai explicar para a gente essa temperatura alta, fora de época, completamente fora de época. Estamos no veranico de agosto, mas em seguida a Estael Cias vai explicar para a gente, afinal de contas, quando é que a chuva e o frio retornam, se é que retornam nos próximos dias. Daqui a pouco nós vamos tratar também da admissibilidade do pedido de impeachment do prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. O que aconteceu ontem na Câmara? Houve a aprovação. A partir de agora começa um processo, né? Não é o impeachment, agora começa um processo de investigação. A grande pergunta: será que o interesse mesmo pelas dúvidas sobre a aplicação dos recursos ou tem um interesse eleitoral acima de tudo? Bom, daqui a pouco nós vamos tratar desses assuntos. É um rápido intervalo, a gente tem depois direto até 1 da tarde. Fica aí, rapidinho. Já estamos de volta com o SBT Rio Grande, 11 horas e 42 minutos. Eu tenho um recado para vocês, porque um plano de saúde que cubra terapias e odontologia, você conhece? E se a cobertura for ainda sem coparticipação, o plano da IBCM é resposta para tudo isso. Além de diversas especialidades médicas, a IBCM oferece aos servidores públicos municipais e estaduais atendimentos em psicologia, psicopedagogia, fono, terapia ocupacional e nutrição. O plano de saúde da IBCM também é muito reconhecido pelos diversos serviços odontológicos, garantindo qualidade de vida aos seus beneficiários. Conheça mais sobre os muitos benefícios de fazer parte da IBCM. Ligue agora mesmo para esse telefone que aparece aí na sua tela, que é o 51 32 30 55 11, ou mande um WhatsApp para o número que está também aparecendo aí na tela. IBCM, o plano de saúde feito para o servidor público. Muito bem, 11h43, está na hora de quê? Da gente falar de esporte com vitória do Grêmio. Vai lá. Para Biscoito Zezé, carinho que vem de família, meu irmão Glauco Paza. Como está, Glauco? Olha só, um Grenal com tudo que tem direito, aquela expectativa, né, que a gente à tarde começava a falar sobre quem jogaria, quem não jogaria, efeito suspensivo, polêmica e tudo mais. Bom dia. Tudo bem, André? Tudo jóia. Vou começar com uma perguntinha bola nas costas. Vai começar. Vai lá, né? Fazer o quê? Estamos na chuva para se molhar mesmo. Até vou passar um álcool gel na mão. Bola ao centro, juiz apitou. Vamos lá, vamos começar então. Olha aí, rapaz. André Rar, você tá feliz ou tá triste hoje? Se eu tô feliz ou tô triste? Eu sempre tô feliz, eu sou um cara feliz. Trabalhar com pessoas queridas como vocês me deixa muito feliz. Eu vou te dizer, é um político esse André Rar, não, mas é de coração mesmo. Agora não tu tá feliz com a tua gravata vermelha, hein? Eu não tinha nem notado. E eu tô com azul. Berê, a nossa estilista. Mas olha aqui, ó, estamos homenageando a dupla Grenal como sempre, ó. Hã?
estamos homenageando a dupla Grenal. Eu estou num tom mais azul, tu na vermelho, está resolvido. Sem dúvida. Olha só, o Grenal ainda não terminou, tá? Esse é o resumo da ópera, ele começa bem antes, termina bem depois, a polêmica segue, a gente tem muito para falar de Grenal. E sobre a final do campeonato, ela está sendo decidida a partir de agora, se vai ser em um jogo, 2 jogos, tá? Tem reunião na federação. Mas a gente já vai falar aí, ó, dos gols do Grenal dos 2-0. O primeiro gol marcado pelo Maicon, que é um capítulo à parte, capitão do Grêmio, a gente já vai falar sobre isso. Muitas vezes foi capitão, né? Porque o Jeromel também é capitão, enfim. Mas o Maicon é um capítulo à parte, a gente já vai falar sobre isso. O garoto Isaac marcou o segundo gol da vitória gremista por 2-0 na Arena ontem, que consolidou o Grêmio com uma hegemonia de 9 jogos sem perder para o seu grande rival aqui no Rio Grande do Sul. E foi um clássico que dá para dizer assim, ó, que o Grêmio poderia ter feito muito mais. Não sou eu apenas que estou dizendo isso aí, tá? Inclusive o Renato falou, também a gente já vai ver essa questão aí. Mas o fato é o seguinte, muitas críticas ao Internacional de Cudê, tá? Que permanece sem vencer clássicos. Dos 4 jogos este ano entre Inter e Grêmio, o Inter empatou 1 e perdeu 3. Quer dizer, não é um retrospecto que agrade, pelo contrário, o torcedor do Inter está profundamente irritado. Daqui a pouco eu quero conversar, inclusive, com o Jeremias. Mas chama já vamos chamar o Jeremias. Pois é, ele está aqui, o nosso time está completo, não tem ninguém suspenso, tá? E não tem essa história de D'Alessandro também, que ontem a gente falou, o D'Alessandro estava suspenso, o Inter conseguiu suspender a suspensão. E aí o que aconteceu? D'Alessandro, ó, não jogou. Tu vê só. Querem me enlouquecer. Ô, Jeremias, querem nos enlouquecer. Já viu um negócio desses? Uma briga fora de campo, inclusive com provocações de parte a parte, advogados do Inter em relação ao Grêmio. E aí o cara não joga, Jeremias. Me explica isso, como é que pode, hein? Ô, Glauco, bom dia pra ti, bom dia, André, pra todo mundo que tá com a gente aí. Sinceramente, eu não entendi essa, cara. O Inter fez uma epopeia jurídica, o Grêmio ameaçou ir lá no Rio de Janeiro, no STJD, por causa do D'Alessandro. O D'Alessandro nem sequer entrou, cara, no jogo. Sabe assim, ó, eu saio do Grenal com 2 impressões. Primeiro, a diferença entre os 2 times, ela tá posta e é definitiva, né? Nos outros clássicos até se disse que o Inter estava equilibrando pelas ideias do Cudê. E a segunda, uma decepção retumbante com o Internacional e com o Eduardo Cudê. O Grêmio passeou no Grenal, o Grêmio fez o que quis no Grenal, a última impressão é que fica, e o final do jogo o Grêmio perdeu 3 ou 4 gols em sequência, mas esse domínio do Grêmio também passa pelas escolhas do Cudê e pela atuação do Inter. Uma decepção enorme, o Internacional de Eduardo Cudê, que chegou, Glauco, nessa decisão depois de uma goleada e vinha jogando bem, e vinha crescendo, e naquele Grenal da Libertadores tinha ido bem. Todo mundo imaginava que o Inter apresentaria alguma coisa diferente. Até poderia perder como perdeu, mas não da forma como perdeu. Caiu e caiu assim, ó. Os 4 pneus murcharam, Glauco. Eu já sei o que é isso aí. O que houve, André, foi o seguinte, o distanciamento. Será? Pode? Distanciamento de qualidade do Grêmio com o Inter. Mas vem cá, mas na opinião de vocês, de fato o que vem acontecendo está muito mais ligado do lado, né, psicológico, depois de tudo que ainda se enfrenta, mas assim, aonde que o Cudê está errando em campo, assim, na avaliação de vocês, né? Que pelo futebol aparenta aí que o Grêmio está bem melhor. Bem rapidinho assim, por escalação inclusive, né? E por falta de qualidade, porque ele também não oportuniza jovens no lugar de outros mais experientes que não dão resultado. E aí eu cito alguns jogadores que são muito cobrados, né? O caso do Musto, os laterais do Internacional, mas muito especificamente o Moisés na lateral esquerda. Quer dizer, tem gente ali que o torcedor não aguenta mais, não é isso, Jeremias? Eu vou me ater a um nome, especificamente um nome, e que ele fala muito pro torcedor do Inter, D'Alessandro. Ninguém vai me convencer, mesmo que nesse ano tenha gafanhoto, tenha pandemia, ninguém vai me convencer de que Thiago Galhardo produz mais que o D'Alessandro, principalmente no Grenal. É um bom ponto de vista. Ninguém vai me convencer. É um bom Ninguém ponto vai me convencer. Um bom ponto de vista. Aí o Inter faz tudo aquilo que fez, Glauco. O D'Alessandro não entra no jogo. Não entra no jogo. Mas a escolha foi de quem? O que se sabe melhor sobre essa história? Não, o Eduardo Cudê disse o seguinte, ó, que colocar o D'Alessandro provocaria desequilíbrio no time do Inter. Foi uma escolha dele, escolha técnica, não botar o D'Alessandro em campo.
Agora tem o seguinte também, André. Se o Grêmio fez dois... Peraí, só um pouquinho, explica de novo aqui, ó. Eu sou um cara que eu gosto sempre de aprender. Que história é essa de botar o D'Alessandro vai desequilibrar o time? Isso quer dizer que o time inteiro, então... Não, é que não presta, é isso? Do ponto de vista da escalação... Se põe um e desequilibra, então o negócio é mais ou menos isso. A forma de jogar do D'Alessandro, que também já tem uma idade avançada, não tem velocidade, talvez isso que ele quis dizer, né, é que não encaixava naquela formação que o Inter estava dentro de campo. Aquela peça D'Alessandro, com as limitações que está tendo agora, segundo o Cudê, não teria lugar naquela engenharia do Internacional dentro do campo. Mas tem um pouco de birra do D'Alessandro, não tem não, hein? Olha, eles se dão muito bem, né? Essa é a verdade, são dois argentinos. Não, mas não birra não com o técnico, mas por toda a situação, já principalmente com o caso do Oxman, da Federação Gaúcha de Futebol. Ah, bom, fator extra-campo, né? Mas a qualidade do D'Alessandro é indiscutível, né? Birra por birra, tem que botar o cara a jogar, se ele tá liberado. Mas ele é meio temperamental, né? Não, Jeremias, um pouquinho mais que o Glauco. Aí você tem uma ideia. Um pouquinho mais só. Ô, André, um pouquinho mais birrento. Vamos colocar uma pimenta nessa discussão, Jeremias, também? Porque foi 2 pro Grêmio, mas eu disse antes, poderia ter sido mais. E não apenas eu tô dizendo. Teve um cara do Tricolor que falou, e eu concordo com ele. Veja só o que falou o Renato Portaluppi a respeito da vitória do Grêmio, da possibilidade de fazer mais. O Internacional pode se dar por satisfeito por não ter tomado mais. Porque se o meu time não tira o pé do acelerador, as coisas poderiam ser piores, porque oportunidades nós tivemos alguns contra-ataques, aí, principalmente depois que estava 2-0, que poderíamos ter feito o terceiro e o quarto gol. A minha equipe preferiu tocar um pouco mais a bola, porque se fosse mais objetivo, como estava jogando desde o início do jogo, pode ter certeza que o placar mais justo hoje seria 4-0. Pouparam os colorados, então, depois dessa aí. Eu só quero ver o que vai ser depois dessa declaração aí do Renato. Jeremias, o que achou, hein? Ali no final do jogo, só no finalzinho ali, eu contabilizei mais 2 chances pro Grêmio, no mínimo. Você daria os 4 esses, né? Não, assim, se a gente for pegar no primeiro tempo, né, Glauco, que o jogo estava mais equilibrado, o Cebolinha teve uma chance, né? O Diego Souza teve outra chance. No segundo tempo, os 2 gols e mais 2 ou 3 chances. A conta do Renato não é absurda, não. Ela não é absurda. O grande, repito, a última imagem é que fica. E a última imagem desse Grenal, claro, tinha os 2 expulsos, né? Porque a gente teve o Orejuela e o Patrick expulso, então o jogo ficou mais aberto. Mas a última imagem do Grenal é do Inter completamente entregue. E o Grêmio perdendo chances de fazer mais, de fazer um placar histórico. E pra variar, teve confusão, né? Bom, qual é o Grenal que não tem confusão, né? Teve aquele negócio de agarra-agarra, parecia bailão do interior, ô André. Sabe aqueles bailão lá de Novo Hamburgo, lá da sua terra? Lá? Terra adotiva, é verdade. Orejuela expulso, Patrick expulso. Os caras resolveram dançar, se abraçar. E o distanciamento, só faltaram se beijar, enfim. Resultou aí em expulsões, cenas lamentáveis. Os 2 técnicos levaram um cartão amarelo, tá? E nós tivemos a despedida, muito provável, despedida do Everton, né? Ele diz que faltam pequenos detalhes apenas para ele acertar a ida para o Benfica de Portugal. O Everton, que não fez gol, mas participou dos 2 gols, deu assistência e foi homenageado de uma forma bem singela e muito sincera por parte dos jogadores do Grêmio. Ele botou a braçadeira de capitão na hora de erguer o troféu. O Everton está emocionado neste momento, visivelmente emocionado, né? 8 anos de Grêmio e pode estar deixando aí o clube para ir jogar em Portugal. Só rapidamente, assunto que a gente pode até continuar amanhã, Jeremias e Glauco, alguma possibilidade assim de o pessoal já estar olhando o Cudê de outra maneira, assim, tipo, não está agradando? Existe essa possibilidade? Isso é difícil, né? Questão de idade, eu começo. Tá? Eu sou mais velho. Olha só, se fosse um técnico que não falasse espanhol, meu amigo, a corda já tava, ó. É ou não é, Jeremias? Concorda? Concordo. E aí, nesse pacote de não falar português, tem a grana, né? O contrato todo, né? Racing,
o salário não é barato, o salário não termina agora em dezembro, termina só no final do ano que vem. Então é todo um pacote grande, assim. Daqui a pouco a gente continua falando. Tem tá? muita corneta, viu? Daqui a pouco, não perde, hein? Tem muita corneta dos gremistas pra cima dos colorados. Eu só imagino, mas depois que o Renato falou. Até daqui a pouco, então, o Glauco Pazza e também Jeremias Werneck logo em seguida. E atenção, ainda hoje nós vamos falar sobre o pedido de impeachment do prefeito de Porto Alegre, né? Os vereadores ontem tiveram uma votação e aprovaram, né, o chamado pedido de admissibilidade, ou seja, foi aceito o pedido, agora vai ser aberto um processo. Só que há vários questionamentos em meio a isso, né? Principalmente agora em meio à pandemia. Será que esse seria o caminho, né? O único caminho para se investigar o que alguns vereadores consideram que pode estar errada a aplicação do dinheiro destinado, segundo o próprio prefeito, que os vereadores aprovaram? Quer dizer, não teria uma CPI? Será que não teria algum outro tipo, né, de mecanismo a não ser este, né? Do pedido de impeachment? E aí a pergunta que fica, nesse ano eleitoral, será que a intenção não é outra? O recado que a Câmara de Vereadores está dando para a sociedade porto-alegrense nesse momento. Daqui a pouco a gente vai falar mais. Esse é o momento ontem que o prefeito de Porto Alegre, né, por volta de 10 horas da noite, fez uma manifestação explicando, né, o resultado, portanto, e os passos a seguir a partir de agora, a respeito desse pedido de impeachment. Muito bem, atenção, agora a gente vai contar uma história. Gente, um drama, mais um drama aqui para nós do Rio Grande do Sul. É o drama de uma família aqui do estado, a família da Daiane Pellegrini, de 33 anos, que morava na Austrália. Tá? Ela foi brutalmente assassinada a facadas pelo namorado coreano, que não aceitava o fim do relacionamento. Na verdade, parece que ela ia reatar com o próprio marido, que tinha ido junto com ele e uma filha para morar na Austrália. A família é de Lajeado, está inconformada. E aí, se não bastasse tudo isto, a perda, agora a família não consegue a ajuda do governo para trazer o corpo para o Brasil. E o colega Lucas Abate acompanha esse caso e tem outras informações para a gente, né, Lucas? Bom dia, Lucas. Bom dia, André. Bom dia a todos. Uma tragédia que aconteceu a mais de 12 mil quilômetros aqui do Rio Grande do Sul, mas afeta diretamente uma família lá de Lajeado que está sofrendo bastante com essa situação. A Daiane foi para a Austrália há 4 anos, junto com o marido, inclusive saiu aqui de Porto Alegre, onde ela morava antes de ir para a Austrália, saiu por conta da insegurança, tinha medo, tinha sido assaltada e decidiu ir para a Austrália em busca de mais segurança para criar a filha, que tinha 4 anos na época. Até janeiro desse ano, ela viveu com o marido e com a filha, mas acabaram se separando então no início deste ano. E desde então, separada, ela começou a se relacionar com um homem coreano. Segundo a família, não era um namoro sério, era um homem que ela conhecia há pouco tempo, estava se relacionando há pouco tempo, só que recentemente ela manifestou interesse em reatar o casamento com o marido, que ela se separou em janeiro deste ano. E a partir de então, começou a ser perseguida por esse homem coreano. Até para a família, ela não tinha falado nada ainda, mas para uma amiga que mora aqui no Rio Grande do Sul, ela disse que sentia um pouco de medo, estava sendo perseguida, mas acreditava que ele não faria nada com ela. Pois na última segunda-feira, esse homem coreano surpreendeu, essa mulher estava entrando em casa e ela foi surpreendida por esse homem que atacou ela com diversas facadas e a Daiane acabou morrendo e esse coreano está preso. Agora fica todo esse drama da família, que teve, num primeiro momento, dificuldades em conseguir informações, não conseguiu informação com as autoridades locais da Austrália, inclusive alguns amigos, o próprio ex-marido que está na Austrália tentou informações, mas poucas coisas foram divulgadas e a família depois foi então em busca ao Itamaraty e também não conseguiu muitas informações e inclusive não conseguiu nenhum tipo de auxílio para trazer o corpo. Por isso, a família agora desistiu, vai deixar o corpo da Daiane na Austrália, não só por esse problema envolvendo Itamaraty, mas também por conta da filha. A filha vai continuar morando na Austrália, então a família acha importante que ela tenha um local de referência para lembrar da mãe. Mas fica todo esse drama de uma família que está longe e não consegue sequer qualquer tipo de informação para saber o que de fato aconteceu com a Daiane. 11 horas e 58 minutos, nós estamos falando sobre o caso desta garota, uma jovem, né? Uma jovem garota,
moradora de Lajeado, uma menina que era muito dedicada, né, Lucas? Só me repete a idade dela, Lucas. Uma jovem, 32, né? 32 anos. 32 anos. 32 anos. Ela saiu de Lajeado, veio trabalhar em Porto Alegre, aqui casou, teve uma filha, quis buscar uma vida nova, se foi para a Austrália, cerca de 4 anos atrás. E aí, agora no início do ano, separou do marido, né? E aí conheceu esse rapaz, esse coreano. E ela, era um relacionamento inicial, né, Lucas? Assim, ela não quis continuar, bom direito. E aí, o que fez este homem? Esperou ela dentro de casa na segunda-feira, final da tarde, Lucas. E o que ele fez? Isso, na segunda-feira ele esperou, a Daiane estava chegando em casa junto com um amigo e quando eles entraram no local, ela foi surpreendida com esse homem que estava com uma faca. Até esse amigo que estava junto não conseguiu fazer nada, foi uma reação tão rápida desse homem, então pegou totalmente eles de surpresa que ele esfaqueou essa mulher, a Daiane, foi socorrida, não resistiu. E a filha estava em casa, André, a gente não tem muitas informações. Não, a filha estava na escola nesse momento. E, inclusive, esse é um dos problemas da falta de informação. Porque a Daiane estava na Austrália. Lá na Austrália, ela tinha como referência apenas o marido e a filha, que estavam morando em outra casa desde a separação. E ela buscaria a filha na escola naquele dia. E como ela não apareceu, a escola entrou em contato com o pai da criança e só a partir daí que ele descobriu que algo tinha acontecido com ela. Então, a gente vê essa falta de informações foi generalizada, até mesmo com a família, com as referências da Daiane lá na Austrália, eles não conseguiram avisar. Ele só soube porque a filha não foi procurada por ninguém na escola. Então, ele pegou primeiro a filha e depois foi em busca da mãe e acabou descobrindo toda essa situação. Até essa história ganha um contorno ainda mais trágico, André, porque o assassino, esse coreano, ficou no local do crime. Logo após matar, ele ficou esperando, parece que esperando a polícia, matou a facada, ficou esperando a polícia na varanda da casa e foi preso pelos policiais. Daiane e o marido foram morar na Austrália com a filha em 2016. Ela queria estudar. Ele buscava mais segurança para a família, principalmente para a menina de 4 anos. O sonho foi interrompido por um crime. Tinha sido assaltada umas quantas vezes, ela foi para estudar, para se formar em enfermagem, que ela queria muito se formar para dar um orgulho para nossa mãe, que também depois que ela tinha ido veio a falecer, e para ter segurança, que era um país que tinha muita segurança, onde ela ia poder criar Marcelo. Daiane rompeu com o marido em janeiro deste ano. Há pouco tempo, ela conheceu um homem coreano e começou um relacionamento, mas a família afirma que ela queria reatar o casamento. Desde então, passou a ser perseguida pelo novo namorado. Ele foi preso pela polícia logo após o crime. A gente sabe que ele atacou ela, que ela não teve chance nenhuma de defesa. A melhor amiga dela que mora aqui, que mora em Lajeado, ela tinha falado inclusive que ele estava perseguindo ela, que ele estava vigiando ela. O marido só descobriu que Daiane estava morta quando percebeu que ela não buscou a filha na escola. Desde então, a falta de informação das autoridades australianas e do Ministério das Relações Exteriores do Brasil incomoda a família. Por isso, desistiram de trazer o corpo de volta para o Brasil. É que a filha vai seguir vivendo na Austrália. Ela tem um lugar onde ela possa ir para ela poder assimilar toda essa situação melhor. Além do traslado ser um valor absurdo, né, caríssimo para trazer, aí tem toda essa função da pandemia. A gente não teve assistência nenhuma do Itamaraty, ninguém entrou em contato com a gente, do consulado de lá também não. No Brasil, Daiane deixa o pai, a irmã e um irmão mais novo. Pessoal, Lucas, como o perfil do criminoso, esse moço aí coreano que matou essa menina, essa jovem gaúcha, é que o perfil desse tipo de pessoa, homem inconformado, ele é o mesmo em qualquer lugar, né? Inconformado com o final do relacionamento, foi lá, esperou friamente e matou. E ainda ficou dentro de casa aguardando a polícia chegar para ser preso. Simples assim. Quer dizer, não importando com a história dela, do direito de voltar para o relacionamento antigo, não se preocupou com a filha, com absolutamente nada. Queria matar e conseguiu destruir a vida dessa e de tantas pessoas. Daqui a pouco, Lucas, a gente volta a conversar. Infelizmente, essa garota aí de Lajeado, que perdeu a vida lá na Austrália.
Muito bem, agora 12:03. Preste atenção nesta dica que eu tenho para você. É a super promoção da Sky. Você sabia que pode ter o melhor da TV por assinatura na sua casa por apenas R$ 44,90? A Sky tem vários canais para você se divertir com a família e aproveitar esse tempo em casa. Ligue agora para a Sky e garanta a sua. 0800 051 1234. Não perca a volta da dupla Grenal no futebol e os melhores filmes da TV. Com a Sky, você garante os melhores canais por apenas R$ 44,90. A ligação é de graça. 0800 051 1234. Sky, a número 1 no Brasil. Muito bem, 12:04. 12:04. Fique agora com um recado da Prefeitura de Canoas. Olá, meu nome é Diego Mittersteiner, eu sou médico intensivista, gestor da UTI adulto do Hospital Universitário de Canoas. Eu vou passar para vocês o nosso dia a dia aqui na UTI de isolamento Covid. Essa aqui é a nossa UTI, então essa unidade respiratória do Hospital Universitário de Canoas. Todo mundo fica paramentado durante todo o tempo. Aqui a gente tem um leito vago, os outros leitos todos já estão ocupados nesse momento. Como é que a senhora está? Está bem, guria? E a falta de ar, como é que ficou? Está melhorando um pouquinho? Acho que a morte é a coisa mais injusta do mundo. Tinha 90 anos e descansou. Apertou tua perna, vó? Não sei, eu espero não estar cansado aos 90 anos. Ter alta da UTI é uma parte. Ter alta da enfermaria para casa é outra parte. Retornar para a vida social de maneira semelhante como era antes, aí acho que a gente tem que bater palma. Por enquanto as coisas têm dado certo e que continue assim. Esse é o desafio de cada dia, né, dos nossos profissionais, nossos médicos enfrentando a doença ainda muito desconhecida e mesmo assim levando a vida adiante. Parabéns a toda essa categoria de médicos, de técnicos, enfermeiros, fisioterapeutas. Nossa admiração cada vez maior. 12:05. E daqui a pouco nós voltamos a falar sobre o Grenal, porque teve gols, teve título, teve despedida e teve polêmica. E é claro, muita corneta do próprio técnico do Grêmio, que a gente mostrou há pouco, né? Do Renato Portaluppi, não é verdade? A gente vai mostrar junto com o Glauco e junto com o Jeremias toda essa repercussão do clássico e a repercussão nas redes sociais, como por exemplo esta aí. Ó o homem aí, ó. Presidente, só uma coisa que eu falei, ó. Jogaram mais posse de bola, mais finalização e perderam de novo! Muito ruim de jogar aqui! Aí o homem aí, ó. Aquela assistência, aí o cavalo cansado. Toma que é de graça! Valeu, galera, daqui a pouco tem mais e amanhã tem mais polêmica. Tamo junto! Tá aí, tamo junto, daqui a pouco é isso aí. Muito bem, 12:06 agora. Agosto é o nosso mês de aniversário, gente. Agora, dia 26, o SBT Rio Grande completa 20 anos no ar. Para comemorar, nós decidimos abrir o nosso álbum de memórias e compartilhar com todos vocês momentos especiais que cada um de nós tem. Apresentadores, repórteres, colegas e ex-colegas, né? Todos esses momentos que a gente vive e viveu aqui no jornal. E você de casa não pode ficar de fora, claro que não. Acesse o nosso Facebook e mande a sua foto lá no post do nosso TBT de 20 anos ou coloque nas redes sociais, faça uma postagem com a hashtag, né, SBT Rio Grande 20 anos. Nós vamos mostrar tudo aqui na tela do SBT. E para começar, eu trouxe algumas lembranças minhas deste um ano que eu já estou apresentando o SBT Rio Grande. Esse aí foi no Palácio Piratini com o chefe de cozinha, o meu amigo Éder, lá no Palácio, que a gente fez alguns pratos típicos gaúchos. Essa é a época que a gente não precisava usar máscara e podia sentar com os nossos amigos pertinho. Então a gente entrou numa sala ali e foi conhecer uma das fotos que eu postei, mas para um trabalho feito aqui para o SBT, junto também com o colega do Fala Comunidade, aí o Rafa. Nós estivemos numa vila aqui de Porto Alegre que faz um trabalho bastante bonito e ganhamos esse presente aí, né, o símbolo do SBT. Tem mais uma outra foto de TBT para a gente mostrar?
Vamos ver aí qual é a próxima foto que tem. Já está indo. Olha só. São duas pessoas muito especiais para mim. Nosso diretor de jornalismo, Danilo Teixeira, que está sentado. Uma pessoa com quem eu já tinha trabalhado em outra emissora e me convidou para vir para cá. E aquele moço de pé, o que não para de me incomodar aqui no meu ouvido o tempo inteiro, que é o Matheus Gílio. E eu soube há poucos dias, Matheus, que é neto de uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande, que participou do início da minha carreira, que é o deputado, ex-deputado Valdir Fraga, neto do Valdir Fraga. Quem eu entrevistei muito na época que eu estava começando, lá em 1995, 96. Então, também é uma pessoa muito especial e que me incomoda o tempo inteiro aqui nos meus ouvidos. Alvô Fraga, um beijo bem grande. Outra foto, então, que a gente vai mostrar. Ah, esse é um presente que eu ganhei da Metsul, da Estael Cias. É com a máscara e os gafanhotos que estão com os nuvens, não é mesmo, Estael? Cias, eu também quero saber quais são as tuas escolhas para a gente mostrar hoje. Estael, bem-vinda. Bom dia. Beijo de longe, né? De longe. Antigamente a gente dava beijo e se aproximava. Agora o beijo, né? Assim... Agora a gente tem que olhar de longe. Por longe. enquanto, vai passar. Também está aqui toda semana no SBT, estou há 1 ano. A Metsul trabalha com o SBT já há 5 anos. Então é uma grande alegria, preciso dizer isso, um grande aprendizado, né? Também com toda a equipe de jornalismo. Eu sou meteorologista, não sou jornalista, então tenho aprendido bastante. Aliás, deixa eu aproveitar, Estael, e dizer isso. Nós, na região sul do Brasil, a única meteorologista e que apresenta a meteorologia na televisão está aqui, a Estael Cias, com todo respeito aos colegas que falam de meteorologia. Eu sou um deles que sou apaixonado, mas aqui no SBT, a meteorologia é feita através da Metsul, pela Estael, que vai lá, estuda, pesquisa e vem aqui e conta pra gente. Então, é importante destacar isto. É a única no sul do Brasil, tá aí, Estael Cias. Parabéns pelo teu trabalho. Obrigada, André. Pois é, a primeira foto está aqui mostrando que tu és um gafanhoto feliz, né? O André está sempre aqui participando, sempre brincando, sempre descontraindo, e isso é fundamental para o trabalho fluir de uma forma mais prazerosa, com amizade. Isso aqui me orgulha muito. Foi em outubro de 2019, a gente fez uma grande cobertura dos temporais, da chuvarada que teve em 2019, outubro. Foi o único canal de TV que fez essa grande cobertura e eu e o André, a gente trouxe aí várias imagens, alertas, explicamos o que aconteceu. E uma outra imagem mais recente que aqui das listras climáticas, que eu considero também algo muito realizador para mim como profissional de meteorologia, poder compartilhar esse conhecimento e trazer um pouco de consciência para quem nos assiste, né, que as mudanças climáticas são uma realidade, o aquecimento global é uma realidade. Então, ter este espaço aqui no canal de televisão, esse espaço que o SBT cede para a meteorologia, é muito legal, muito realizador para nós que trabalhamos com meteorologia, para trazer a informação correta, a informação, o conteúdo mais importante aí do que a gente trabalha. E de maneira didática, né? Aquelas listras ali, eu acho espetacular aquilo para a gente perceber. A cor azul é a cor mais fria, a cor vermelha é a cor mais quente, e ali a gente consegue ter a evolução do quanto que o nosso clima, aí sim o clima quanto está mais quente aqui nas últimas décadas. A gente consegue ver claramente aqui nessas listas climáticas. E o meu irmão Glauco Paza, o que tem para relembrar nesse TBT? E que interessante, a nossa turma é a turma bem mais recente, né? Nós somos novinhos, né? Os novinhos, exatamente. Vai dizer que não? Claro que sim. Claro que sim. Ora. Mas tem foto minha aí pra mostrar, é? Tem. Dá uma olhada. Ah, eu e o colega Garavelo, sabe que eu sou novinho aqui, né? Porque o meu nome é Glaucossauro. Então, essa foto, ela representa bastante, porque isso a gente fez o primeiro vivo aqui na emissora, utilizando o WhatsApp. Eu sou antigo na profissão, né? Eu disse, poxa, não sei se a gente vai conseguir fazer um vivo sem uma câmera profissional. E olha, mal eu sabia que a partir da pandemia a gente mais e mais ia usar os recursos tecnológicos, como Skype, WhatsApp, né? E ali foi o começo de tudo. Esse outro evento aí foi na transferência de presos em charqueadas, vários helicópteros a todo momento chegando, uma grande operação envolvendo os órgãos de segurança. E depois eu fui gravar um off, que é a parte do texto que o repórter faz, né? Lá na entrevista do secretário de Segurança, e coloquei um casaco por cima para poder criar ali um ambiente mais isolado do barulho, né? Para ficar um off melhor, um texto melhor gravado. Nossa. E quando eu tirei o casaco, esse era o momento que eu estava gravando. Toda a sala tinha parado e todo mundo me olhando apavorado. Aí eu tive que comentar. Poxa, a gente estava na operação agora com tantos criminosos, com tantas armas, ninguém se assustou. Agora vocês vêm se assustar comigo aqui, que sou um simples repórter? Isso dá nome de filme. O Homem da Capa Preta. Versão brasileira. Mais ou menos isso. Mas olha, em pleno
plena coletiva do secretário de Segurança, o medo era em relação à minha pessoa. Mas como assim? E tô escondido na capa. Vamos ver com o Lucas. Oi, Lucas Abate. Essa é uma grande revelação, né? Oi, quando eu entrei em 94, quer dizer, minha segunda fase de trabalho, nascia o Lucas Abate. Vejam só. A gente falando esses dias da rebelião no Presídio Central, o Lucas que fez uma pesquisa bastante profunda sobre isso, e aí eu perguntei, Lucas, que ano tu nasceste? Em 94, depois da fuga do Presídio Central. Tá aí o Lucas, um grande profissional e que também tem as suas memórias e recordações já aqui com a gente, né, Lucas? E deixa eu te contar uma coisa, André, porque o SBT Rio Grande faz aniversário no dia 26 de agosto e é no mesmo dia que eu faço aniversário também, 26 anos. Mas, então, vou fazer aniversário, vai ter festa dupla esse ano. Infelizmente, esse ano sem abraço, mas ano que vem vamos todos comemorar juntos. Que legal, olha só, hein, que interessante. Essa eu não sabia, eu sabia que tinha nascido em agosto, tinha nascido depois, lá no ano de 94, mas que bacana. Que bacana mesmo. E ontem o Matheus me fez essa provocação de buscar as fotos, aí eu acabei perguntando para ele e deu essa coincidência de fazer aniversário no mesmo dia. Então, não dá para esquecer meu aniversário, 26 de agosto. Primeira foto que eu escolhi, André, essa aí é minha estreia ao vivo aqui no SBT. Faz só 5 meses, parece que faz tanto tempo, porque a gente viveu tanta coisa. E eu escolhi ela justamente por esse motivo, porque foi uma estreia, claro, estava bastante nervoso, tremia bastante, porque estava suando bastante, nunca tinha colocado o rosto numa câmera de televisão, na televisão, então estava bastante nervoso, mas acredito que deu tudo certo, até que eu estou aqui até hoje. E o segundo motivo é porque é o dia 16 de março, esse foi o dia 16 de março e é o que eu considero para mim, é o último dia do velho normal, porque no dia seguinte, da segunda entrada ao vivo, foi na frente do Palácio Piratini, fazendo a calamidade pública que foi decretada. Então, para mim, é um dia especial. Foi minha estreia e também o último dia do chamado velho normal. Agora, viu, pessoal, a gente vai ter que fazer uma outra com o pessoal dos bastidores junto, que a gente também vai ter tempo. Isso é só a primeiro, todo mundo conhece o TBT, né? Hashtag TBT, que é o momento da gente recordar. E nós estamos dando o primeiro passo hoje nesta comemoração. Então a gente quer mostrar também os bastidores, que vale a pena a gente conhecer, porque olha, essa turma, né, a gente pensa que é muito fácil estar aqui e falar, não, por trás da gente tem uma turma competentíssima de pessoas dedicadas, profissionais dedicados, e com o tempo a tempo a gente vai mostrando e vai trazendo aqui também. E o Camaro, o que tem o Camaro? O Camaro amarelo, pois esse foi o último dia que antes foi a coletiva, tá? Esse Camaro também tem história, né, Lucas? O Lucas andou neste Camaro amarelo e azul da Polícia Rodoviária Federal, na verdade. Tem história, foi bem legal porque foi o dia que eu cheguei ao vivo para fazer aqui no SBT Rio Grande, cheguei no Camaro da Polícia Rodoviária Federal. Inclusive, essa foto destaca até mesmo esses bastidores, André, porque, é claro, a gente não trabalha sozinho. Tem aqui que está comigo o Caco Barzi, Moisés, nosso motorista também. Então, a gente trabalha sempre em equipe. Nessa foto, dá para ver ali, eu estou dentro do Camaro, não estou aparecendo. A gente vê que está o Caco ali correndo atrás para nos mostrar do lado de dentro. A gente saiu de um pouco distante para dar uma volta no Camaro, mostrar o ronco do motor, mostrar como é que estava funcionando. Então, foi um dia bem divertido. A gente está aqui normalmente dá notícia não muito boa, dá notícia mais para baixo. E é legal quando a gente tem esses dias aí mais divertidos, digamos assim, que a gente consegue fazer uma coisa diferente, a gente se diverte, o público gosta. Então, esse dia foi bem legal para mim também, chegar aqui ao vivo no SBT Rio Grande de Camaro. E claro, né? Não é sempre que a gente anda de Camaro, então isso foi o mais legal ainda. E foi de o Camaro tinha sido apreendido, né, de criminosos que lidavam com o tráfico de drogas. Foi feita uma transferência para a Polícia Rodoviária Federal e é isso que a gente destacava, né? O Camaro amarelo e azul da Polícia Rodoviária Federal. Mais alguma foto aí, Lucas? Tem mais uma foto sim, André, que eu falei do velho normal, agora vamos falar do novo normal. Eu lembro disso. Uma das primeiras entrevistas por Skype, e essa entrevista foi bem marcante, André, porque esse é um casal de Voti. Foi uma das primeiras pessoas a serem diagnosticadas com o coronavírus aqui no estado, inclusive eram muito amigos de uma das primeiras vítimas, o dono dos sucos Petri lá de Voti, é da primeira vítima aqui no estado. Eles de Campo Bom juntos na viagem. A primeira vítima não foi de Campo Bom, a primeira morte? Foi de Campo Bom, não foi? Foi. Eu acho que foi. E esse casal estava junto no navio, nesse cruzeiro que eles tinham feito há pouquinho tempo, né?
Isso, eles estavam juntos e esse casal se recuperou do coronavírus. Então era um momento até que muita gente questionava, né? Não, a gente está falando muito de tragédia, vamos falar também com quem se recuperou. Então a gente teve a oportunidade de conversar com esse casal que se recuperou super bem, apesar do luto. Então foi um momento, acho, primeira entrevista por Skype também. Então que eu considero aí para mim, profissionalmente, o marco do novo normal. É verdade, muito bem. Estão todos convidados então a partir de hoje, né? Participarem com a gente lá no nosso Facebook com essa hashtag SBT Rio Grande 20 anos. Obrigado, Lucas. Obrigado, Glauco. Daqui a pouco a gente volta a conversar e agora, 12h18, nós vamos falar sobre o tempo. E isso é um aprendizado, Stael. Não quer saber como é que vai ficar o clima. O clima é uma coisa mais prolongada. Essa do dia a dia, da mudança, é a do tempo, não é a mudança do clima. Senão seria a previsão do clima e não do tempo. Exatamente. Certo? Muito bem. E como é que vai ficar o tempo, então, Stael? Pois é, a gente está numa repetição. A gente vive agora um bloqueio atmosférico, Isso. essa massa de ar seco que tem garantido essa longa sequência de dias de sol. Temperatura alta durante as tardes, mas tem feito frio pela manhã. Hoje mesmo a temperatura baixou de 0 de novo. Ontem ficou em torno de 3 graus negativos em São José dos Ausentes, hoje ficou na faixa dos 2 graus negativos. Interessante destacar que esse ar muito seco favorece os microclimas, então em áreas de altitude a gente tem esse resfriamento noturno e acaba trazendo esta condição. Outro impacto desse bloqueio atmosférico, a gente vê nessas imagens aqui, as queimadas começam a acontecer no Rio Grande do Sul como consequência desse período prolongado, sem chuva, a umidade relativa do ar muito baixa, tem vento norte que em alguns momentos é mais intenso e a temperatura alta. Então a gente vê as queimadas acontecendo não só aqui na região mais próxima, na parte leste, pegando a região da Serra, mas também no interior do estado. E toda a metade norte da Argentina vive esse quadro. Aqui nós temos um modelo de previsão da dispersão da fumaça nesses próximos dias. Essas áreas coloridas aqui é para onde a fumaça vai se deslocar com todo esse bloqueio atmosférico que ele não está aqui. Ele está toda essa região, está sem chuva, está com tempo seco. E o vento norte que traz os gafanhotos traz também a fumaça das queimadas na região do Pantanal, da Amazônia e aqui na região centro-norte da Argentina, onde se encontram as 5 nuvens de gafanhoto, a outra está aqui. Tem tido muitas queimadas, tem muita fumaça na atmosfera e o vento norte está transportando essa fumaça em direção ao Uruguai e também ao Rio Grande do Sul. Então a gente vai já está observando, mas vai começar a observar mais nos próximos dias aqueles fins de tarde com o pôr do sol mais alaranjado. Aqui é a imagem de satélite de agora, imagem em tempo real, uma animação das últimas 5, 6 imagens aí das últimas 2, 3 horas e a gente consegue ver. Primeiro, né, o tempo seco em grande parte do Brasil, a gente vê as nuvens muito concentradas aqui no extremo sul do continente e essas áreas aqui de fumaça, vejam só, justamente onde se encontram as regiões de queimada. E aqui na fronteira oeste do Rio Grande do Sul, a gente consegue ver já que uma grande quantidade de fumaça, pegando também extremo sul, desde Santa Vitória do Palmar até Pelotas, e aqui desde São Luís Gonzaga, mais ou menos, até Uruguaiana e Itaqui, indo em direção a Santana do Livramento. Então, o vento norte vai continuar a transportar essa fumaça em direção ao Rio Grande do Sul e a tendência é de que a visibilidade começa a ficar prejudicada aí nos próximos dias. A gente vai observar mais e mais essa camada de fumaça afetando o Rio Grande do Sul. E aí tem aquela mistura, né, Stael? Como a gente tem uma diferença de temperatura da noite para parte da tarde, essa amplitude térmica, a gente tem a neblina. Exatamente. E junta com a neblina, a fumaça. Olha o que aconteceu em Curitiba no domingo, aquele acidente. Sim. Onde mais de 10 pessoas morreram, né? Um engavetamento com carro, muitos com moto, carros. com caminhões. Então tem esse perigo. Ontem uma outra rodovia foi bloqueada aqui no Rio Grande do Sul. Eu só não vou lembrar agora aonde rapidamente, assim, porque eu vi uma imagem bloqueada por causa disso, da fumaça, como esses carros aí. Não tem como a gente atravessar. Não tem como enxergar e quando mistura realmente cerração, né, nevoeiro com fumaça, a visibilidade muitas vezes chega perto de 0. E aí a gente não sabe o que é pior, se é parar, que é muito complicado numa região onde não tem visibilidade, ou seguir, mas também tem que ter muito cuidado. Então, principalmente metade oeste do estado. Então, lá na fronteira com a Argentina, o risco é maior da visibilidade ficar baixa. Meio-dia, 22 minutos, meio-dia 22. Stael Cias, daqui a pouco tu volta pra gente continuar falando sobre o tempo, sobre os próximos dias. E eu quero chamar o Glauco Paza mais uma vez pra gente falar do Grenal de ontem, que teve de tudo. Polêmica, teve discussão, teve provocação, Glauco Paza. Grenal para ficar na história como um capítulo, olha, muito importante do clássico. O Grêmio venceu por 2-0, a gente está vendo aí o gol marcado pelo Maicon, que é
volante, mas apareceu ali como atacante. O Maicon fez 1-0 para o Grêmio. Aliás, o Grêmio que perdeu várias outras oportunidades. E aí, uma grande crítica dos torcedores do Internacional ao Moisés, que cabeceou essa bola para o chão. O Isaac foi lá e fechou o placar 2-0 para o Tricolor, que passa para a final da competição. Uma reunião neste momento está acontecendo para saber se vão ser 2 jogos, se vai ser um jogo apenas, entre Grêmio e Caxias. Agora tem o seguinte, né? O Grenal não termina no apito final, a gente sabe disso. Tem muita corneta. E nem começa no apito inicial também. Não. Já ontem já tinha discussão meio-dia sobre isso. Eu já vi muita coisa em Grenal, vou ver ainda. O Jeremias, que é nosso colega aí, é bem mais novinho, também já viu muita coisa, mas também vai acompanhar. Porque essa história do Grenal sempre se repete, né, Jeremias? A corneta. E a corneta foi muito forte. Ó, deu para ouvir aí, né? Mas partiu de um jogador que é símbolo também dessa história de rivalidade, o Maicon. Vamos dar uma conferida nas cornetas que rolaram nas redes sociais aí, envolvendo os jogadores do Grêmio em relação ao Internacional? Confere aí. Rapidinho, ó o homem aí, ó. Presidente, só uma coisa que eu falei, ó. Jogaram mais posse de bola, mais finalização e perderam de novo. Muito ruim de jogar aqui. Aí o homem aí, ó. Aquela assistência, aí o cavalo cansado. Toma que é de graça. Valeu, galera. Daqui a pouco tem mais e amanhã tem mais polêmica. Tamo junto. Beijão pra vocês. Comemora aí, porque aqui no Sul a gente tira onda mesmo. Já são 9. É Campo Ruim ou Paulada? Campo Bom ou Paulada? O que mais agora? Bom vai ser 10, com 10, com 7, com 11. Vem com 12 na próxima, pô. Corneta a dar e vender. O que achou, André? Olha, eu prefiro ficar quieto. Agora eu quero saber do Jeremias, porque é o seguinte, ó. Tem aquele mimimi de vez em quando, né? Por exemplo, o Eduardo Sacha dançou a valsa nos 15 anos, né? É possível, é permitido, flauta, mas tem que aguentar depois também, né, Jeremias? Boa lembrança, Glauco. Que coisa, hein? Tá acertando, hein, Glauco? Tô brincando. Essa valsa do Sacha é o início dessa corneta que o Maicon tá tocando. Que o Grêmio ficou muito irritado naquele ano de 2016 com a valsa, porque era a brincadeira dos 15 anos sem título. E ali começou o Luan, o Edilson, aí passou pro Kahneman, passou pro Maicon e desembocou no que a gente viu ontem, a gente ainda tá vendo. Só vamos combinar uma coisa, o Glauco até pode me confirmar isso, essas coisas não saem do nada. A expressão que o Maicon usou, cavalo cansado, ele ouviu de gente da imprensa, de torcedores do Inter, dizendo que por ele estar numa condição física ruim, ele já parecia um cavalo cansado. Então ele usou essa expressão para rebater os críticos, tá? E eu vou voltar um pouco mais atrás. Por trás de uma corneta, história. por trás de uma corneta sempre tem uma explicação. Né? Claro, sem dúvida. Com certeza. E o Glauco vai lembrar, os torcedores vão lembrar, o André também vai lembrar desse episódio, o D'Alessandro erguendo um caixão do Grêmio depois de vários Grenais. Que o Inter enfileirou um período ganhando Grenais, vários Grenais, 9 como o Grêmio agora, e em vários desses clássicos o D'Alessandro recebeu um caixão de isopor da torcida e levantou. E isso o Grêmio não esqueceu. Agora, então o Grêmio está respondendo com esse argumento. Deixa eu te perguntar uma coisa, Jeremias. Vamos falar em questão tática também, porque muita gente fala, não, o Renato não sabe muito de tática, ele é muito mais motivador. O Renato não estava nem treinando o Grêmio, estava na praia. O Renato não sabe mesmo? Ele não deu mais um nó tático, hein? Pois é, aí que tá. Falando de tática, tá? O Renato, se a gente pegar esse Grenal, ele mudou o jeito do Grêmio jogar. O Grêmio é um time que joga com os caras segurando a bola e correndo durante um bom tempo, né? O Everton Cebolinha é um grande exemplo disso. Se a gente olhar o Grenal, o Grêmio do Grenal é um Grêmio do toque curto, para escapar da marcação do Inter, a marcação do Eduardo Cudê. E o Inter não achou o Grêmio nesses toques curtos. No primeiro tempo, o Grêmio minou o Inter assim. E o gol, se vocês olharem o gol do Maicon, ele é muito idêntico, Glauco e André, àquele gol que o Grêmio fez no Beira-Rio em fevereiro. No Grenal que o Grêmio eliminou o Inter, lembram? Que o Diego Souza fez um gol de cabeça.
o Cebolinha recebe na ponta esquerda, ele corta a marcação, ele cruza e o Diego Souza ganha na defesa. O Renato sabe de tática, mas ele tem uma abordagem diferente. É um treinador malandro, mas ele sabe. É uma boa lembrança, né? E esse negócio de cavalo cansado tem uma certa corneta para a imprensa, para não dizer uma grande corneta para a imprensa. Vamos ouvir o que falou o Maicon de novo aí. Ó o homem aí, ó. Presidente, só uma coisa que eu falei, ó. Jogaram mais posse de bola, mais finalização e perderam de novo! Muito ruim não jogar aqui! Aí o homem aí, ó. Aquela assistência, aí o cavalo cansado. Toma que é de graça! E ele falou no início galera. ali... Daqui a pouco tem mais e amanhã tem mais polêmica. Que ele já pegou ali os dados estatísticos da partida, foi isso, né? Porque, na verdade, eles assim... foram abastecidos. Eles foram abastecidos antes do Grenal. Isso é uma informação de bastidores. O Grêmio fez um dossiê com o que a imprensa estava dizendo e o que os jogadores do Inter estavam dizendo. Essas coisas que o Jeremias fica falando aí, sabe, André? Essas coisas que esse pessoal da imprensa fala aí e que depois desencadeia. Mais cedo ou mais tarde vem. Isso. Inclusive, termina com um protesto do outro lado. Teve torcedor do Internacional botando faixa na frente do Beira-Rio por causa do resultado, logicamente, do desempenho dos jogadores, né? Essa faixa aí, ó, reclamando que é muita grana, pouco futebol. Não foi lá um grande protesto, até porque é o seguinte, ó, eu fiquei sabendo que a Brigada Militar fez uma vigilância lá no Beira-Rio, temendo que alguns torcedores fossem até o estádio reclamar de uma forma mais... Mas não teve problema, né? Mas não houve grande problema, só esses protestos aí, tá? Vamos falar também do Everton Cebolinha, que é o que tudo indica, está deixando o Grêmio para atravessar o oceano, né? Para ir lá ao lado de Jesus. Parece que eu estou na missa, né? Ele vai ficar ao lado do Jesus, mas enfim... Bom, de Deus, o Renato... né? João de Deus é o auxiliar. Aqui, ó, o Renato não gostou muito do procedimento do Jorge Jesus, não, viu? O técnico do Benfica. E botou a boca no mundo. Acontece que o Everton estava praticamente vendido, como está ainda, né? E ficou aquela dúvida, joga, não joga? E simplesmente o Everton bateu a porta do Renato e pediu para jogar, mas olha só o que o técnico do Grêmio reclamou em relação ao Jorge Jesus. Ou seja, o Everton, ele se comportou muito bem desde segunda-feira. A coisa que me aborreceu e aborreceu o presidente foi o Jorge Jesus ter telefonado para o jogador. Então o treinador estrangeiro vem aqui, faz um bom trabalho, faz alguma coisa com o jogador brasileiro e a imprensa brasileira trata uma coisa como normal. Não é nada normal, não. Não é normal porque ele ligou para o jogador na segunda-feira, ele falou com o jogador, fez a cabeça do jogador, o jogador ficou... em momento algum ele falou que ele não queria jogar, depois o Benfica falou que pediu para ele não jogar, uma que a negociação não estava certa. E outra que o treinador, seja ele quem for, foi o Jorge Jesus, mas podia ter sido um outro. Isso não existe. Aí a imprensa brasileira, muitas vezes, não, uma coisa normal, o Jorge Jesus telefonou para o Everton. Não. Aí eu me coloco no lugar do treinador do Grêmio e ligo para um jogador do Benfica às vésperas de uma decisão. Será que, como iria ser tratado pela imprensa portuguesa? Então, sabia que ele estava às vésperas de uma decisão, sabia que a negociação ainda não estava fechada, fez a cabeça, tentou fazer a cabeça, pelo menos para o jogador não entrar em campo, entendeu? E isso nos aborreceu bastante. Então, o pedido, pelo visto, o pedido do Jorge Jesus foi muito claro. Para não jogar. Não jogar. Agora imagina de quem foi. Não correr o risco de se machucar, uma das razões, obviamente. Claro, estava protegendo aquele que pode ser o reforço dele. Agora imagina de quem foi essa pergunta futriquenta aí, né? Tá do teu lado aí. De quem? Do teu lado direito aí. Essa imprensa aí que fica inventando coisa, viu? De cavalo cansado. Eu sabia que tinha alguma coisa ali, cara. Eu queria que ele falasse. Eu sabia que tinha acontecido alguma coisa, mas eu preciso ouvir ele dizer. E ele disse. Agora, que coisa, né? O cara pedir para jogar é não ter medo realmente. Ó, tirei o chapéu pro Everton, viu? Mas o importante é o Everton ter
tido essa atitude também. Ele foi procurar o técnico e expôs isso, porque ele também podia ter ficado na dele. Ele podia não ter exposto e já tratar por outro lado da história. André, 22, 23 milhões de euros. Sabe quanto é que dá isso aí? 22, Só uma calculadora. 50% é do Everton. Meu Deus do céu, eu não sei nem quantos zeros tem isso. Agora, no campo, como que ele foi? Porque essa era uma preocupação, qual é a cabeça que ele ia ter. Muito bem, eu não sei se o Jeremias concorda, o Everton foi muito melhor do que vinha sendo o Everton. Tá pensando nos 50 milhões, só imagina, o cara vira um avião, né? Aí que tá, bicho, chamou atenção. Todo mundo ele vai estar com a cabeça do Benfica, nada. Ele jogou muito. Melhor partida dele no ano. A cabeça dele estava em Cascais, já se preparando para se mudar. Agora, como é a diferença? Jogou bem. Hein, Jeremias, como é a diferença do torcedor hoje? Quando eu saí do meu prédio hoje pela manhã, eu encontrei um torcedor colorado lá, o vizinho, e disse bom dia. E ele disse, bom dia por quê? Olha, é só esporte, pessoal, é futebol, calma, viu? E boa notícia, não teve aglomeração, viu? Só dentro de campo, tá? Ali teve, pois é. Mas fora do estádio, tudo tranquilo. Ó, parabéns ao torcedor, viu? Muito bem, e aí, Jeremias? O meu zelador aqui é colorado, eu não encontrei ele ainda, ele tá se escondendo, tá com a cabeça inchada, né? Sobre o Everton Cebolinha, uma última informação, tá? Tem uma reunião agora à tarde na Arena do Grêmio com os representantes do Cebolinha e o Grêmio, para tentar bater o martelo. Ainda tem alguns detalhes a ajustar. Em Portugal, os colegas da imprensa portuguesa trabalham com a informação de que o Everton viaja para Portugal já no final de semana. Porque o Benfica começa a pré-temporada na próxima semana, então o Everton pode, muito provavelmente, ficar fora da estreia no Campeonato Brasileiro contra o Fluminense, domingo, 7 da noite, em Porto Alegre. E eu acho que eu vou encostar no Cebolinha, pedir um emprestadinho ali para pagar pedalado, tá bom, André? Tá bem, obrigado. Um abraço, obrigado, até daqui a pouco. O Glauco é uma figura aí, não para de rir com o Glauco, tem que se cuidar. Muito bem, meio-dia, 34 minutos, olha só, ainda hoje, preste atenção nesse flagrante, olhem só essa imagem. Olha só, a bicicleta, Jesus, o que aconteceu? O cara estava no celular? Mas não pode ser. Mas que barbaridade estava mesmo. Ele estava com o celular na mão, tanto é que voou ali, gente. Olha ali, a hora que ele pegou. Se ele estava olhando, eu acho que estava olhando pro celular. Ele estava olhando para o lado, sei lá, para o lado, estava olhando para... é que ele tava de boné. Ô, Léo, eu cheguei a me ajudar e me atrasar. Ele tava... Meu Deus do céu! Esse é o perigo. Quando a gente fala aqui que o pessoal anda na rua distraído, o pessoal atravessa a rua com fone de ouvido, olhando pro celular, né, Estael? Que Estael tá com o celular na mão. Não, mas caminhando na rua distraído, é muito comum a gente ver assim, quase foi atropelado, quase caiu. Tá aí a prova. Ô Glauco, não vamos deixar para depois, não. Me dá detalhes dessa imagem aí, porque... Meu Deus do céu, tia. André, assobiar e chupar cana não é fácil, viu? Muito menos com o celular junto. Essa criatura estava andando de bicicleta, mas estava prestando atenção no celular e aconteceu o que aconteceu aí. E o que será que se desenrolou, de que forma? Será que teve prejuízo no carro? Já você vai saber, viu? Mas eu fiquei curioso. Não, já conta aí agora pra gente que, Glauco, olha só, isso como é importante, a gente fica surpreso ao ver, mas que recado importante isso dá pra gente. Quer dizer, ele poderia, em vez de estar na bicicleta, podia estar no carro, dirigindo, para ver o que acontece. Também, né, André? Mas lógico, isso é uma... A gente tem que chamar atenção, muitas pessoas andam, inclusive, aqui com o fone e não ouvem o que está acontecendo na rua. Outras prestam atenção quando estão dirigindo, inclusive, né? E os acidentes de trânsito. Isso aconteceu em Torres, no litoral norte, e as imagens foram mandadas pelo próprio proprietário deste carro aí, tá? Que é da câmera de segurança. Este ciclista, segundo ele, andou por cerca de 700 metros olhando o celular e não viu que tinha um carro pela frente. Simplesmente ele se chocou contra o carro. Não sofreu grandes lesões, o carro teve arranhões, quer dizer, e o no celular balanço, também. No frigir dos ovos, ficou tudo bem para todo mundo, mas poderia surgir aí um acidente, né? Ter acontecido algo mais grave. Portanto, muita atenção com o celular, pessoal. Olha só para o carro como se movimenta, gente. Para tu ver como, quando a gente fala aqui
das batidas, como elas não parecem, né, um carro a 30 por hora, uma batida pequena, não é. Olha, uma bicicleta batendo, olha como o carro chega a se movimentar para trás, né? E o ciclista sem capacete e também. O que eu quero dizer com isso? Que às vezes as pessoas andam aí a 60, a 70, andei só a 70. Não, ela é uma velocidade importante. Para ver como isso, só para a gente ter uma ideia do quanto que a velocidade, né? Parece que não é nada, o cara vai bater. Não, a batida ela pode ser muito grave. Isso que é de bicicleta, estava quantos por hora? 15 por hora? Nem 20 por hora ali, eu acho, a bicicleta estava. Bem lento, né? Mas agora, o peso do corpo também já ajuda o peso do corpo, exatamente. E isso que o carro estava parado, porque coloca o carro na mesma velocidade contra, essa batida poderia ser bem mais grave. Ele poderia ter caído para o lado da rua, vir um carro e ter atropelado. Quer dizer, uma série de coisas poderiam ter acontecido. Agora, a gente ri também quando vê essa imagem, porque é a desatenção pura, né? É desatenção total. Para você ver que o foco da gente, quando está em alguma coisa, o resto muitas vezes não interessa. Né? Mas que coisa impressionante. Agora, que semana de imagens inusitadas, né? Que história é essa de um espeto que tu tem para mostrar para a gente, Glauco? Bom, eu já tinha visto o roubo de carne. Tá. Agora, de espeto... Nunca, é a primeira vez, tá? Tá, mas é espeto vazio ou é carregado? Não, espeto, sem conteúdo, só o espeto, tá? Aconteceu na rua Santa Cruz, no centro da cidade. Já vamos ver aqui qual é a cidade, tá? Porque eu não tenho aqui essa informação. Como é que é? Esse é um roubo de espeto. Ah, estava com carne, o Matheus está dizendo. Ah, não. Eu tinha entendido que estava assim... Eles só não falaram para ele que era um churrasquinho de gato, mas tudo bem, ele foi lá e roubou. Furto de um espeto com carne, isso. No centro da cidade, na noite de sábado, uma câmera de segurança flagrou a ação. Aonde foi mesmo? Conforme as informações, era em uma 8 da noite. Churrasqueira portátil. O homem aproveitou, né? Agiu no momento que ninguém estava ali perto da churrasqueira, mas se alguém puder me dizer o nome da cidade que não está aqui. É em 3 de maio. 3 de maio. 3 de maio. Não é 1º de abril, é 3 de maio. É 3 de maio, fica lá pro noroeste, lá para a região noroeste norte do estado. Quer dizer, mas que cara de pau, rapaz. Mas tu vê, ele passou, deve ter visto aquela churrasqueira aberta ali do lado de dentro da casa, no pátio. Sentiu o cheirinho, né? Ali, não aguentou aquela fome desesperadora. E aí, mostra aí pra gente, a hora que ele põe o pezinho ali pra se escorar, e aí, ó, ele põe o pezinho pra ser discreto, ó, põe o pezinho e o fogo comendo ali, ó, lado esquerdo ali tem o fogo na churrasqueira. Aí ele pega o espeto e é cheio, Glauco. Sim, tá o espeto, tanto é que ele tem o cuidado de carregar e não virar pra baixo pra não cair a carne. Eu quero saber se ele vai devolver o vasilhame. Pois é. Que barbaridade. Será que era vazio? Esse o pessoal tá falando aqui, o espeto corrido, que ele pegou e ó. É verdade. Olha, é só rindo. Estael Cias, depois da vaca na Kombi, ninguém mais me faz rir. Olha, recebi várias mensagens do pessoal e eu te digo mais, foi no Paraná a vaca na Kombi. Eu sei que eu vou ter que provar de novo, Estael. Tive que provar a torneira com gelo. Não bastou uma nem duas. Aí agora falei, esses dias roubaram uma moto e botaram dentro da Kombi, Estael. Abriram a Kombi, botaram a moto pra dentro. Eu disse, olha, eu sou do tempo e tal, não sei o que roubavam vaca. Porque no interior roubam animais assim. É verdade. E aí o Glauco perdeu o ar, não conseguia mais falar. É verdade. Aí eu fui lá de tarde, pesquisei e mandei pra ele. Tá aqui a vaca dentro da Kombi. Aí o pessoal me mandando mensagem pelas redes sociais, mas a história da vaca é verdade. Sim, gente, eu não vou ficar mentindo. O único problema foi que o cinto de segurança não conseguiu passar. Aí o nosso diretor, cheguei na redação, André, amanhã vamos fazer uma entrevista com o Detran para saber sobre o cinto de segurança nas vacas. Poxa, estão tirando com a minha cara. Com a minha e da vaca, coitada. O reino animal. Não, e falar em reino animal, então vamos falar dos gafanhotos. Ai, meu Deus. Mas esses aí não dá para botar dentro de Kombi, a não ser que sejam umas 500 mil Kombis, né? Muitas. Acho que nem tem mais toda essa quantidade de Kombi. Agora, falando sério, Estael, a gente começou com essas ondas. Para quem não acompanhou, ele está se enxugando os olhos, o Glauco Paz, tanto que ri dos outros, né?
O dia dele vai chegar. O teu dia vai chegar. Boa essa. Ele quer chorando. Ah, figura. Bom, olha só, as nuvens de gafanhotos, existe um desequilíbrio na natureza, né, Estel? Que essas nuvens, elas não estão sendo o predador dos gafanhotos. Não sei quem é o predador deles, mas há nesse momento 6 nuvens, né? 5 na Argentina e uma no Paraguai. São 5 no norte da Argentina e uma mais ao sul. As 6 estão na Argentina. As 6 na Argentina. E lembrando, né, que o especialista nos falou há uns 2, 3 programas atrás, 2, 3 semanas atrás, que o ano passado inteiro tinha sido 8 nuvens de gafanhoto. É verdade. E agora nós já temos 6 nuvens de gafanhoto no norte da Argentina. E a preocupação é que essas nuvens, né, a gente sabe que uma nuvem de 20 quilômetros come uma quantidade absurda, né, de vegetação, né, proporcional a 700 mil pessoas de uma tacada só. Então, tu imagina. E é a preocupação com as nossas produções. Aqui nós temos, aqui as 6 nuvens, na verdade, aqui estão todas aqui. Tem uma aqui bem próxima, que praticamente já foi dizimada, mas aqui, 6 nuvens de gafanhoto aqui, 5 nuvens posicionadas aqui, uma aqui é que está a numeração. Então, elas estão posicionadas aqui nessas províncias mais do centro e norte, do norte da Argentina. E o que a gente tem em toda essa região? As queimadas, que a gente falou, a Argentina tem sofrido bastante com a fumaça das queimadas, inclusive parte da fumaça já chegou à província de Buenos Aires, devido ao transporte do vento norte, e essa fumaça também chega ao Rio Grande do Sul. Junto, no meio à fumaça, tem as nuvens de gafanhoto, que também acabam sendo favorecidas com essa condição de tempo seco. E a fumaça não pode espantar elas? Era uma boa pergunta, né? Eles devem estar usando máscara também, né? Devem estar André, eu tenho a minha máscara. Oi. Não, eu queria saber da Estael se ela tem alguma informação. Essas nuvens estão se formando no Paraguai, né? 1, 2, 3, 4. Sim, e elas tendem a se formar mais ainda? Essa sequência não termina nunca? É uma condição natural daquela região, acredito que sim. Na medida em que permanece essa condição de tempo seco e temperatura alta, que vai persistir ainda nessas próximas semanas, depois na primavera aquela região começa a ter a formação de tempestades enormes. Então acredito que com a chuva se formando ali, isso vai ajudar. Mas até que isso aconteça... Eu estava lendo um relatório do Senasa, essas nuvens... tão comum lá que desde a década de 40 eles têm relatórios e que eles fazem o acompanhamento disso. O que tem agora é esse desequilíbrio da natureza que está aumentando a quantidade de gafanhotos e o calor, né? Esse bloqueio atmosférico que tem hoje ali na Argentina e que nos deixa com esse calor, ele favorece porque o vento vem do norte, quando bate ali na região da Argentina, o vento, né? Ele faz uma curva e vem para o Rio Grande do Sul, digamos assim, de uma maneira mais grotesca. E esse vento também que ele pode colaborar com trazer essas forma uma estrada aérea onde os gafanhotos conseguem se deslocar com facilidade, porque o vento é aquela corrente de vento levando, auxiliando esse deslocamento. E o que vai mudar nos próximos dias? É a instabilidade que está a caminho na semana que vem. E aí, eu vou ficar pertinho dos meus bichinhos aqui, porque eu gostei muito desse meu presente. O André já tem um gafanhoto para chamar de dele. Os gafanhotos já chegaram no SBT aqui, antes de chegar no Rio Grande do Sul. Olha aqui, tem aqui o olhinho dele, aqui, estão vendo? Aqui é o olhinho de gafanhoto. Aqui é a minha máscara de gafanhotos. De langostas. De langostas. Pois é, André, então assim, nós devemos ter essa condição de bloqueio atmosférico, de tempo seco, persistindo pelo menos até a segunda-feira. E na semana que vem tem chuva, se a gente consegue botar um mapa de chuva aqui, para quem já está preocupado aí com essa escassez de água nesse começo de agosto. A chuva vem na terça-feira, abrange boa parte do estado. Aqui a previsão do mapa para hoje à tarde, nada muda, ar muito seco, índices de umidade baixando de 20%. Então, queimadas que já acontecem aqui no norte e no oeste têm risco de se alastrarem mais. 29 graus previsão para Uruguaiana, 28 em Santa Rosa, 24 graus em Caxias do Sul, 27 em Santa Maria, Novo Hamburgo hoje 27 graus e Pelotas com 26. Tarde quente para essa época do ano e com baixa umidade no Rio Grande do Sul. E aqui nós temos o mapa, vejam o que se espera de chuva para a semana que vem. Ainda não choveu nesse mês de agosto e a chuva vem a partir de terça-feira. Ao longo da semana que vem, poderemos ter aqui, principalmente nessas regiões do centro e norte do estado, acumulados na casa de 50 a 70 milímetros. Então, e aí, vejam, a chuva pega aqui também, sul do Paraguai, centro-norte da Argentina, justamente essa região onde se encontra as nuvens de gafanhoto. Então, acredito que isso vai paralisar pelo menos o movimento deles. Não acaba com a nuvem, mas faz com que eles voltem para a superfície e não fiquem...
Tem queda na temperatura. Tem queda de temperatura chegando? Aliás, André, o frio em 2020 vai demorar um pouquinho para ir embora. A gente está no meio de um período quente, mas como temos um processo de transição de neutralidade para laninha, que a gente vai falar aí nos próximos programas, o risco de frio tardio, ou seja, aquele frio fora de época, mesmo no começo da primavera, neste ano é grande. Então, o frio ainda não foi embora. A gente não vai ter longos períodos de frio, mas o vai e vem da temperatura, o tira e bota casaco, vai seguir nas próximas semanas. Vai ter geada ainda? Ainda tem geada, tem geada. Neve, não? Quem sabe? É uma possibilidade. E aí, o mês de setembro ele sempre nos surpreende, viu? A gente vai ter essa mudança do tempo agora. Esse período de sol, de calor, de verão, a gente vai ter até quando? Até segunda-feira. Aliás, segunda-feira a temperatura vai dar um salto. Vai ser um dia bem quente, com temperatura alta, muito abafamento. Aqui nós temos a previsão para os próximos 4 dias em Porto Alegre. Hoje, 27 graus. Amanhã, 26. Mas veja, as manhãs e madrugadas continuam fresquinhas, com certo resfriamento. Isso favorece também a ocorrência de nevoeiros. No fim de semana, a temperatura fica mais amena no sábado, mas com previsão de sol, de tempo firme e segunda-feira tem calor. Sobre os nevoeiros e juntando com a fumaça das queimadas, um alerta, né? Não sei se a gente chega... Matheus, quando a gente conseguiu a imagem daquele acidente, aquele engavetamento lá no Paraná, fica esse alerta, assim, porque, imaginem, é um perigo muito grande. Eu repito, mais de 10 pessoas morreram, foram 20 ou 30 carros envolvidos em São José dos Pinhais, na região metropolitana ali do Paraná. Foi no domingo e foi a junção da fumaça com as queimadas. O Paraná que vive uma situação de seca muito grave. O Curitiba está com racionamento de água há meses, então é uma situação bem grave por lá, mas aqui também a gente vai ter justamente esse efeito combinado. Fumaça das queimadas com cerração, baixa visibilidade, ou seja, a gente não consegue enxergar muito para frente no momento que está dirigindo, isso significa risco. E aí tudo melhora com a chuva, porque a chuva ela limpa a atmosfera, até eu não descartaria, André, a possibilidade daquela chuva de fuligem, porque como vai ter muita fumaça na atmosfera, especialmente cidades ali mais do oeste, onde a fumaça vai estar mais concentrada, isso pode acontecer na semana que vem. Olha a cara do outro aí, quando fala em chuva de fuligem. Ele já entortou, eu já vi um olho subindo ali do Glauco, assim, tá, torneira com água congelada, ok, mas aí tem a vaca dentro da Kombi e agora a chuva de fuligem. Tá bom, próximo capítulo. Vira a página. Essa chuva de fuligem, Estael, já tivemos, mais inclusive. Pro oeste, mais pro oeste. Já aconteceu no Rio Grande do Sul. Vou ter que mandar a reportagem pro Glauco depois do programa. Mas já aconteceu no Rio Grande do Sul. Inclusive, tivemos chuva laranjada aqui em Porto Alegre, Glauco. Não sei se tu lembra, acho que foi em 2009, 2008. Então, a chuva tem esse efeito. Ela limpa a atmosfera. A fuligem é acinzentada, é muitas vezes preta. Então, a gente pode ter essa possibilidade. Sai daí, porque esse carro passa ali atrás da neblina, eu fico... Parece que ele vai passar. Então, toda hora passa um carro branco aí Tá difícil de enxergar, né? Dá uma aflição e parece que vai bater em ti o carro. Por favor, a próxima vez que ele vier, sai daí da frente. Mas é isso mesmo. E a baixa visibilidade, muita atenção nesses próximos dias. Lá vai ver o carro, quer ver? Daqui a pouco lá vem o carro para o teu lado aí. Mas então, e no sábado e domingo, como é que vai ser o final de semana em termos final de semana refresca temperatura? Um pouquinho, mas tem sol, dá para aproveitar em casa, né? Dá para tem o sábado e domingo com bastante sol, temperatura mais amena no sábado, começa a aquecer mais no domingo e aí a segunda-feira tem calor de norte a sul do estado que pode resultar em temporais na terça-feira quando a chuva realmente vai avançar pelo Rio Grande do Sul. Que aí vai ter o bloqueio, né? A quebra ali do a quebra do bloqueio tem que ser uma instabilidade forte para conseguir romper essa longa sequência de dias com sol. A pegadinha de Glauco passa. Não, eu estou lembrando aqui, vai ser um teste tanto esse final de semana. A Estael está falando do tempo bom, Dia dos Pais, né? Em relação ao isolamento, né? É um teste... Vamos ver como é que a população vai se comportar. Né? Bom, eu só sei que uma coisa é certa, os gafanhotos estão sendo ameaçados, é isso? O que aconteceu? Hein? Quem traz essa informação pra gente? Vamos ver. O Matheus tem novidade. Uma nuvem. Os seus irmãos, seus parentes, seus amigos. Segura não. Que é isso, gente? É pra você falar pra eles que não é pra vir pra cá pro Brasil, não. Meu Deus, olha o que você fazem já com os bichinhos. tá, ó, quase morto. Tadinho. E no fundo eu tenho pena desses bichos. Tortura, né? Parece uma tortura. Isso é uma tortura, mas o que faz? O Glauco tá se divertindo aí, né? O recado foi dado, então o tempo não vai permitir. A que ponto que a gente chega? Coitado desses bichinhos. Poxa vida. Então tá, até daqui a pouco então, Glauco. Estael Cias, a gente se encontra novamente... Segunda-feira. Na segunda-feira, então até lá. Obrigado. Muito bem, meio-dia e 51 minutos. Gente, olha só, quero chamar a atenção agora para um outro assunto extremamente importante, principalmente nesta época de pandemia.
Vem aqui a câmera 1 comigo. A Câmara de Vereadores de Porto Alegre aceitou o pedido de admissibilidade, em seguida a gente explica, né, do pedido de impeachment contra o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marquesan Júnior. O colega Lucas Abate tem ao vivo outras informações para a gente. Lucas, o que isto vai significar a partir de agora, hein? Pois é, André, essa proposta foi encaminhada na semana passada por 4 moradores de Porto Alegre. Eles afirmam que o executivo usou R$2.400.000, que seria para o Fundo Municipal de Saúde, para o combate ao coronavírus, com gastos de publicidade. Então, ontem, os vereadores, 31 vereadores, votaram a favor da abertura desse processo de impeachment e 4 foram contra. Entre os favoráveis, vai fazer parte dessa comissão que vai ser formada a partir de agora para analisar, fazer um relatório para ver se o prefeito de fato cometeu alguma irregularidade, foi o vereador Hamilton Sosmaier, do PTB. Vamos ouvir agora o que ele disse sobre como vai ser esse procedimento de impeachment a partir de agora. E por 31 votos a 4, o processo vai dar seu seguimento, baseado, claro, no artigo 31 da Constituição, né, onde o Poder Legislativo ele é o fiscalizador do Poder Executivo, e nós estamos agora seguindo esse processo com 3 vereadores que foram sorteados para que dê o andamento do processo dentro dos prazos legais, e assim esperamos que dentro do prazo regimental, prazo legal, esse processo ele esteja concluído. Esses 3 vereadores, André, é ele próprio e também o vereador Alvone Nunes, do Republicanos, e também o vereador Ramiro Rosário, que inclusive foi secretário do prefeito Marquesan e agora recentemente retomou seu lugar na Câmara de Vereadores e também é apoiador, foi um dos únicos votos a favor do prefeito Nelson Marquesan Júnior. Em comunicado divulgado à imprensa, o prefeito criticou essa decisão e disse que até mesmo que é uma decisão política. Vamos ouvir. A suposta causa de pedir desse impeachment é porque nós usamos recursos do Fundo Municipal de Saúde para fazer uma campanha publicitária em prol da vacinação em relação às gripes e em prol dos cuidados em relação ao Covid, ao coronavírus. É importante salientar que o atual presidente da República e os ex-presidentes, que o atual governador e os ex-governadores e os ex-prefeitos também utilizaram recursos dos fundos municipal, estadual e federal da saúde para fazer as campanhas de saúde, porque isso está na Constituição, na lei infraconstitucional. E no nosso caso, nós utilizamos também os recursos do fundo municipal, porque a Câmara de Vereadores, por unanimidade, aprovou o orçamento deste ano com 6 milhões dentro do fundo municipal para campanhas de saúde. Nós usamos metade. Nós obedecemos à Câmara, mas não gastamos tudo que a Câmara autorizou. Eu sei que uma boa parte dos vereadores, a quase totalidade, ou é candidato a prefeito, ou tem candidatos do seu partido à prefeitura. Este impeachment é uma antecipação da eleição. Lucas. Então, André, como é que vai funcionar a partir de agora? Essa votação de ontem, ela admitiu a abertura desse procedimento. Então, esses três vereadores têm agora 90 dias para realizar um relatório e eles vão avaliar se o prefeito, de fato, cometeu alguma irregularidade, cometeu algum crime ou não. Caso eles avaliem que ele cometeu, esse relatório vai para a votação. E aí, se os vereadores votarem, precisa um total de 24 votos contra o prefeito Nelson Marquesan Júnior, aí sim ele é afastado do cargo. Nesse primeiro momento, o prefeito, apesar de ser admitido esse processo, o prefeito continua no cargo. Mas olha só, nas próximas semanas aí, certamente a gente vai falar muito sobre isso aí, muito. Agora, a pergunta que se faz, e é o que a gente vai discutir em outras oportunidades, não estamos numa época de calamidade pública e isto permite uma série, de ações das prefeituras? Isso é uma questão. A segunda, precisa do impeachment, por que não abriram uma CPI?
Né? Por que não abriram uma CPI? E por aí vai. Por que não parou lá no presidente da Câmara do Pujol, como acontece com o presidente Maia na Câmara Federal, que recebe os pedidos de impeachment do presidente e ele vai ler aquilo e diz, não tem consistência, não é momento, é época de eleição, tem pandemia. Avisa os vereadores que tem pandemia. Então, já teria que ter parado ali, mas aí o presidente encaminha e aí tem que dar a continuidade. Bom, questão que nós vamos, daqui para frente, nas próximas semanas, tratar ponto a ponto. Obrigado, Lucas Abate. E André? Oi, diga. Não, só para completar que é o 6º pedido de impeachment contra o prefeito Nelson Marques Júnior, os outros 5 já foram arquivados ainda nesse primeiro momento, é o primeiro que acaba avançando para essa etapa. Verdade. Obrigado, Lucas Abate, pelas informações. Olha só, a gente segue na expectativa pelas vacinas contra o coronavírus, não é verdade? Enquanto isto, né, enquanto não tem outro jeito, o negócio é se cuidar, é higienizar, é se prevenir. Hoje o Fala Comunidade vai mostrar na prática um exemplo positivo de quem está seguindo à risca esses cuidados. O Fala Comunidade de hoje está aqui na zona leste de Porto Alegre. A gente veio conhecer a família da dona Carmen Regina. Ela é mãe, avó, dona de casa e diarista. A gente veio saber como que eles fazem para evitar o Covid-19. E aí, quantas pessoas moram com a senhora? Moramos entre 8, falta um que está no trabalho, né? Que aí se faz necessário, né? Alguém tem que trabalhar, né? A gente está evitando contato social, está evitando sair, trabalhar. A gente tem feito supermercados somente necessário, uma vez por semana. Com certeza. A gente vai saber então como é que a senhora está fazendo na prática para evitar Covid-19. Vamos lá? Fica à vontade. A gente chega, já tira o calçado, se higieniza, né? Lava a mão, então procurando tocar tantos alimentos no mercado, no armazém, né? Por que todo mundo tem que usar máscara? Para não pegar coronavírus. Quando tu chega em casa da rua, o que tu faz? Eu tiro o chinelo, lavo minha mão com sabão. E no mercado, a senhora limpa as mercadorias? A gente higieniza principalmente o que vem embalado, né? Porque todo mundo toca. A verdura é necessário sempre, né? Higienizar. Vocês viram que as dicas são bastante simples. Você que ama a sua família, use essas dicas básicas. Só assim a gente vai conseguir se livrar do Covid-19. Ame a vida, ame a sua família, previna-se. Água e sabão sempre. Muito bem, eu já seguindo as dicas, né, Rafa? E fazendo a higienização das mãos. Olha só, caminhoneiros recebem atendimento no Pit Stop Covid-19 em 8 praças de pedágio administradas pela EGR. Olhem só. Transportar cargas pelo país durante a pandemia se tornou mais difícil e motivo de preocupação para motoristas e suas famílias. Os contatos passaram a ser mais seguidos. Eu fico mandando, meus filhos principalmente, né? Fico mandando aí, pai, te cuida, tá passando álcool gel, tá usando máscara, né? Estão sempre mandando mensagem e sempre preocupado, né, com a gente. E a gente se cuida para entrar num restaurante, sempre procura usar um álcool gel, com máscara, tudo para evitar. Mas a preocupação da família é grande. O contato 2, 3 vezes por dia aí por telefone, até por chamada de vídeo a gente conversa, né? E a gente está sempre ali preocupado com isso aí, né? Para os motoristas que dirigem pelas estradas estaduais que têm praças de pedágio da EGR ou grupamentos rodoviários da Brigada Militar, a prevenção ao novo coronavírus ganhou um reforço importante a partir de abril deste ano, com a operação Pit Stop Covid-19. O Pit Stop funciona em 8 locais do estado como uma triagem dos caminhoneiros. Eles têm a temperatura verificada e, no caso de qualquer problema, fazem outros exames com as equipes de socorristas disponíveis em todos os pedágios da EGR. É uma parada de alguns poucos minutos, mas que pode ser muito útil para prevenir e diminuir preocupações. É válido, com certeza, né? É mais segurança até para nós mesmos, caminhoneiros, né? Mas cuidado com a saúde da gente mesmo aí, para a gente não estar levando e trazendo essa pandemia aí, né? É isso aí, né, Glauco Paza? Seguidamente eu passo pelos pedágios ali, eu acho bem importante esse trabalho que é feito aqui pela EGR, nesses pedágios aqui no estado.
de conscientização e orientação. Isso dá uma segurança muito grande, porque lembra lá na H1N1, daquela epidemia, né? Da H1N1, que deu lá em 2011, eu acho, né? 9. Pode ser. Veio pelos caminhões que vinham... 2002? Não. Não, é 2 minutos para terminar. Foi lá em 2000. Não, foi 2009, porque foi o ano que nasceu meu filho. Eu lembro disso aí. Então, imagina só, nessa época. Vieram pelos caminhões, só que os caminhões que vinham da Argentina. Então, por isso, esse cuidado redobrado. Por falar nisso, há uma reportagem sobre a Irlanda, lá em Dublin, né? Esse lockdown, combate ao coronavírus. A reportagem a gente vai deixar para amanhã, porque, mais uma vez, nós somos inundados de informação que nos chegaram e a gente tem, então, esse material que foi preparado por um ex-colega nosso e que vai mostrar como que foi esse processo, porque ele é muito perigoso. É importante esse exemplo servir para nós, né? Como já tem servido várias das medidas adotadas na Europa. A partir de agora, Glauco, que a gente tem aí uma reabertura, porque tem municípios que, olha, estão abrindo tudo. Não o problema não é esse. O problema é o que vem aí para frente. Então, por isso a importância. Agora, tu falaste nesse Dia dos Pais aí que está chegando, que a gente tenha um cuidado redobrado, né? Com as nossas famílias, com as pessoas que a gente ama. Ontem eu vi restaurantes cheios de pessoas em São Leopoldo, por exemplo, na beira da estrada. Então fica esse nosso pedido aí para que as pessoas tenham responsabilidade nessa hora, porque se nós tivermos que tomar alguma medida daqui a 2 semanas, certamente não vai ser de fechar algum outro estabelecimento, vai ter que ser lockdown como fez Pelotas. Pelotas lockdown a partir de sábado de noite até terça ao meio-dia. E é isso que a gente não quer que seja. Cidade, André, do tamanho de Porto Alegre, lockdown, imagina o efeito que seria. Né? Bom, voltamos amanhã e às 19h20, segunda edição com Marcelo Chemali. Tchau, tchau.